Que todos sejam bem-vindos e que através da Mãe e Rainha vencedora 3 vezes admirada, nesse dia da aliança, Deus apoia as nossas vidas e faça que nós sejamos cada vez mais uma família unida em torno de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Onde hoje, o Evangelho de hoje, ele reparte o pão e hoje, neste dia, ele quer repartir conosco as suas graças. Vamos receber o nosso presidente da nossa celebração e cantarmos juntos o canto de entrada. Obrigado por você vir à Santa Missa, você que devotamente vem honrar Nossa Senhora sob o título de 3 vezes admirada. Uma salva de palmas para Nossa Senhora. Viva Nossa Senhora! Por meio dela, nós viemos a esta igreja para pedirmos graças e bênçãos. Então somos convidados a colocarmos nas mãos do Nosso Senhor toda a nossa vida, toda a nossa família. Reunimos-nos em nome da Santíssima Trindade e por isso comecemos a nossa missa cantando o Hino do Pai. Em nome do Pai. Senhor, sede o rochedo que me abriga, a casa bem defendida que me salva. Sois minha fortaleza e minha rocha, para a honra do vosso nome, vós me conduziste e alimentaste.
Recorramos à misericórdia do Pai, reconhecendo-nos pecadores, para que de fato Ele seja a rocha das nossas casas, das nossas vidas, para que Ele seja o refúgio de todos nós, de modo muito especial na hora da dor, da dificuldade, para que Ele seja o canal da misericórdia que nos alcance o perdão de todos os nossos pecados. Inclinando a nossa cabeça, metemos a mão ao peito, fechemos um pouquinho os nossos olhos e abramos o nosso coração com a misericórdia do Pai. Como a ovelha perdida, pelo pecado ferida, eu te suplico perdão, ó bom pastor. Como ladrão perdoado, encontro o paraíso ao teu lado. Lembra-te de mim, pecador, por tua cruz. Cristo eleison, Cristo pecadora caída, derramo aos teus pés minha vida. Vê as lágrimas do meu coração e salva-me. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Quero colocar nesta missa todos os dizimistas e as suas famílias, de modo muito especial aqueles dizimistas que estão doentes e que enfrentam vários problemas de saúde, problemas da família. Colocar como intenção principal os nossos parentes falecidos, as crianças da nossa comunidade, para que cresçam em estatura e em graça, os jovens, os adolescentes, todos nós aqui na igreja. Oremos. Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos, dá-nos por vossa graça viver de tal modo que possais habitar em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pela liturgia da palavra de hoje, nos diz que feliz é aquele que nas aflições continuam fiel, porque receberá da vida o prêmio que Deus tem prometido aos que amam a Deus. Ouçamos.
Leitura da carta de São Tiago. Feliz o homem que suporta a provação, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Ninguém, ao ser tentado, deve dizer: é Deus que me está tentando, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e tampouco ele tenta a ninguém. Antes, cada qual é tentado por sua própria concupiscência, que o arrasta e seduz. Em segunda, a concupiscência consegue o pecado e o dá à luz, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Meus queridos irmãos, não vos enganeis. Todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, desce do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. De livre vontade ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bem-aventurado é aquele a quem ensinais vossa lei. Todos. Bem-aventurados é aqueles que ensinais a vossa lei. É feliz, ó Senhor, quem formares e educais nos caminhos da lei, para dar-lhe um alívio na angústia. Todos. Bem-aventurado é aquele a quem ensinais vossa lei. O Senhor não rejeita o seu povo, e não pode esquecer sua herança. Voltarão a juízo as sentenças, quem é reto andará na justiça. Bem-aventurado é aquele que ensinais vossa lei. Quando eu penso, estou quase caindo, vosso amor me sustenta, Senhor. Quando o meu coração se angustia, consolais e alegrais minha alma. Bem-aventurado é aquele a quem ensinais vossa lei. E no Santo Evangelho de hoje, Jesus nos disse: por que vocês são tão duros para entender as coisas que vêm do alto? Vamos de pé aclamar o canto de aclamação. Aleluia, 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 aleluia. Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a Ele nós viremos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar os pães. Tinham conseguido na barca só um pão. Então Jesus os advertiu: prestem atenção e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou: por que vocês discutem sobre a falta de pães?
Vocês ainda não entendem nem compreendem? Estão com o coração endurecido? Vocês têm os olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem? Não se lembram de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vocês recolheram cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos vocês recolheram cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vocês ainda não compreendem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês ainda não compreendem? Quantos pães, quantos cestos vocês recolheram de pedaços de pão, quando eu saciei 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes? Por 2 vezes, Jesus faz um milagre que não se pode descrever, nem tampouco algo visto. Ou se ouviu dizer que alguém tivesse saciado 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, com apenas 5 pães e 2 peixes. Ou então 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças, com apenas poucos pães e poucos peixes. É que Jesus estava falando de uma realidade do céu, enquanto os homens estavam pensando nas realidades deste mundo, na realidade destes homens. Quando Jesus diz: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Jesus estava chamando a atenção dos discípulos para que eles não se deixassem contaminar, para que eles não se deixassem levar pelas propostas, pelos projetos humanos, e sim olhassem para o céu e aprendessem a confiar no alto, porque na verdade de lá vem a verdadeira sabedoria, porque de lá vem o verdadeiro pão, a verdadeira comida e a verdadeira bebida. Só do alto nós podemos ter palavras que de fato nos alimentam e nos orientam na nossa vida enquanto peregrinos neste mundo que passa. Infelizmente, os discípulos, enquanto Jesus estava advertindo os discípulos para que eles não se deixassem levar pela concupiscência humana, como nós acabamos de ouvir na primeira leitura, eles pensaram que Jesus estivesse fazendo referência ao pão material e que a sua palavra seria um tanto quanto duvidosa, na medida em que não se tinha certeza se seria cumprida a sua palavra ou não. E eles se tinham esquecido de que Jesus havia feito um milagre importantíssimo na vida e na presença dos discípulos. E então Jesus, pedagogicamente, vai chamando a razão a cada um deles, chamando consciência a cada um deles. Vocês ainda estão duvidando? Vocês ainda não têm fé? Vocês ainda não compreenderam? Porque eles tinham por falta de pão que Jesus estava falando, mas não era por causa disso. Então, por que vocês estão discutindo por falta de pão? Vocês não acham que eu posso fazer muito mais do que aquilo que eu fiz quando alimentei os 5.000 homens e quando alimentei os 4.000 homens? Prestai bem atenção. Tendo os olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, vós não ouvis, tendo a consciência, vós não compreendeis. É que, nesse momento em que Jesus estava falando, enquanto os discípulos estavam pensando nos elementos materiais, Jesus estava falando de outra coisa. Estava falando do verdadeiro alimento. Quantos cestos vocês recolheram? Primeira vez, 12 cestos cheios. Segunda vez, 7 cestos cheios. E vós ainda não compreendeis? Os discípulos ficam quietinhos, não conseguem responder nem A nem B, porque de fato tinham sido apanhados. Essa palavra, meus irmãos e minhas irmãs,
é dirigida a cada um de nós neste preciso momento. Quando, numa situação sem saída, nós colocamos a nossa cabeça, a nossa consciência são nas coisas materiais. Preocupávamos-nos com coisas inúteis, enquanto uma só coisa era necessária. É necessária na nossa vida. Na primeira leitura, São Tiago diz: feliz o homem que suporta a provação. Que provação é que os discípulos estavam passando? Por que provação? É a provação de ter esquecido o pão. E pergunto, que provação pela qual você está passando agora? Porque uma vez provado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Tiago está confirmando as palavras de Jesus. É preciso que nós entendamos que, na verdade, não é Deus que envia a aprovação para todos nós. Não é Deus que nos castiga. Deus não castiga ninguém. Deus não se alegra com a morte do pecador. Deus não se alegra com o sofrimento de cada um de nós. Não. O que faz com que a vizinha sofra, o que faz com que a Sandra sofra, o que faz com que o Jairson sofra, o que faz com que cada um de vocês sofra, não é Deus que manda isso. Aliás, nós ouvimos pela história nossa, enquanto homens e mulheres, que quando a cabeça não trabalha, o que acontece? Se você não estuda, o que acontece no final do ano? Você roda. Não é Deus que manda. Quando você roda na escola, não é Deus que está mandando isso. Mas quem é que provocou a rodagem sua? É você próprio que estudou. Então, quando os médicos dizem: mamãe, você tem diabetes, tem que tomar remédio, não pode comer açúcar, evite o açúcar. E mesmo assim, diante de um pudim, você se lambuza que feita uma condenada, o que acontece? Você padece. Não é Deus que mandou que você padecesse. Quando você sabe que você tem pressão alta, e os médicos disseram que para você manter no sal, mas você sabe a comida que você estivesse salgando a salina, onde se produz o sal, o que acontece no final? A pressão sobe lá para cima. E quando você sabe que tem que trabalhar para comer, você passa a noite inteira dormindo, o que acontece? Você cansa na hora de comer, você não tem nada para comer. Então, e Tiago vai além. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e tampouco Ele tenta a ninguém. Deus não tenta ninguém. Deus não nos dá uma cruz que nós não somos capazes de levar até o fim. Deus não nos põe à prova além das nossas capacidades. Não. Aliás, tudo o que nós podemos fazer e somos é proporcional às nossas capacidades e às nossas forças. E por isso é que São Paulo diria que Deus não nos tenta além das nossas capacidades. Deus diz: minha filha, vamos por aqui. Ele sabe o quanto você é capaz. Então não diga Deus me abandonou. Não diga que Deus está me pondo à prova. Porque quando você olha para o chinelo da outra e deseja e vai roubar, vai mexer, quando você entra no guarda-roupa, abre as portas do guarda-roupa da mãe, e você tira o sapato da mãe e coloca no seu pé sem pedir, isso aqui não é Deus que está mandando, é a concupiscência dos olhos, é a concupiscência da carne, é o desejo de possuir. Então não é Deus que está mandando isso. Por isso é que cada qual é tentado por sua própria concupiscência que o arrasta e seduz. Em seguida, a concupiscência concede o pecado e dá a luz, o que é a morte. E São Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Quer dizer, esse texto
poderíamos fazer uma comparação, estabelecer um paralelismo entre aquilo que Paulo diz que o salário da morte, o salário do pecado é a morte. Paulo diz, São Tiago diz simplesmente que a concupiscência nos arrasta e em seguida a concupiscência concede o pecado e o pecado dá luz à morte. O que significa isso, concupiscência? É olhar e desejar. É querer aquilo que não é nosso. E na linguagem popular é criar o olho gordo, olhando para as coisas dos outros e desejar. Cobiçar. E os 10 mandamentos nos diz, um dos 10 mandamentos, não cobiçar as coisas alheias. Porque você olhou, você começa a cobiçar, e depois da cobiça, então vai o quê? Vai o desejo. E o desejo de ir buscar. Mesmo sabendo que aquilo não é seu, você vai, mexe, estraga aquilo. E quando você estraga, acontece a consequência. E daí, então, a expressão, quando a cabeça não funciona, o corpo vai padecer. Entendeu? Não deixe o seu corpo padecer, tá? Não deixe o seu corpo padecer. Se você vai ver que alguma coisa pode ser motivo de ocasião de pecado, Jesus nos adverte, arranca o seu olho. É melhor você entrar no reino dos céus com um só olho do que com os 2 olhos entrar no reino do inferno. Se a sua mão direita é ocasião de pecado, é que você tem que fazer, corte essa mão. É melhor você entrar no reino dos céus com uma só mão do que com as 2 mãos entrar no reino do inferno. Isso significa que, o que é isso, cortar a mão? Vou pegar o facão para cortar minha mão? Não, é evitar, é não mexer, não roubar, não repetir justamente as coisas dos outros, não mexer naquilo que não nos pertence. O que é alheio é alheio. Se você gostou, vai a mãe, por favor, eu gostaria de usar o seu batom, a mãe deixa. E a mãe deixa. Quando dá para deixar. Ô mãe, eu queria usar a sua maquiagem. Posso? E a mãe disse assim, pode. Então você usa a maquiagem dela. E se ela dizer, não deixe. Isso aqui é da mãe. Ponto final. Não insista. Não passa por trás. Chega, usa. E como a gente às vezes faz. Olha para trás, olha para ali, a mãe não está. Lá vai, mas mexeu. É concupiscência. É concupiscência. Viu a carteirinha do maridão? Carteira gorda do maridão? O que está dentro? Vai vasculhando a carteira, encontrando umas notas de umas garofas. Vem para fora, garofas. Concupiscência. E você não vai dizer a ele que você tirou uma garofa. Não vai dizer que tirou uma onça. Criar o louvor. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, hoje as leituras nos chamam a atenção. Isso não são só as mulheres que pegam as garrafas das carteiras dos homens, não. Também os homens pegam as garrafas das carteiras Inclusive, até na sociedade em que nós vivemos hoje, algumas mulheres ganham mais que os homens. Não é verdade? Então, os homens têm que fazer assim também. Não é verdade? Não é verdade? Também alguns homens também começamos a lascar a bolsa das mulheres para tirar os trocadilhos. Então, isso tudo é a consciência. Então, meus irmãos e minhas irmãs, hoje os textos nos chamam a atenção. Nós precisamos dar a cada um aquilo que tem direito. Não podemos assim, em detrimento daquilo que é a nossa vontade, os nossos caprichos, correr atrás e mexer nas forças dos outros. Lembremos de que todos aqueles que mexem não perderão o castigo. Aliás, todo pecado cometido terá as consequências. E Paulo nos diz que o salário do pecado é a morte.
E aqui, São Tiago simplesmente diz: cada qual é tentado por sua própria concupiscência, que o arrasta e seduz. E em seguida, a concupiscência recebe, concebe o pecado e dá a luz. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Portanto, queridos irmãos e irmãs, não vos enganeis. Todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto. Desce do Pai das luzes, do qual não há mudança nem sombra de variação. De livre vontade, Ele nos gerou, pela palavra da verdade, a fim de sermos como as primícias das suas criaturas. Quer dizer que Deus nos fez para vivermos com Ele. E se Ele nos fez para vivermos com Ele, Ele não nos tenta além das nossas capacidades e nem tampouco Ele nos coloca a provas. Porque isso significa Ele que force a prova a Ele mesmo. Daí a necessidade de nós olharmos para o Evangelho, quando Jesus diz: diante das dificuldades, diante das provações, não se desesperem, confiem em Deus, porque se vocês me buscarem, vocês encontrarão a resposta certa. Bem-aventurado é aquele a quem ensinais vossa lei. E qual é a lei? Hoje é a lei da confiança, é a lei da esperança, é a lei da fé nesse Deus Todo-Poderoso que nos foi apresentado por Jesus. Então, aquele Deus que era um Deus distante de nós, se tornou próximo de nós, e Ele se tornou o nosso Deus, Ele se tornou o nosso Pai. De tal maneira que todas as vezes que nós o invocarmos, todas as vezes que nós dissemos Abba, ó Pai, Ele nos atende e nos dá o verdadeiro alimento. Então, e será e sobrará ainda para com Ele enchermos 12 cestos ou 7 cestos. E bem, vamos então fazer dessas palavras a oração, para que a concupiscência saia dos nossos olhos, das nossas corações, das nossas mentes, e então vivamos de acordo com aquilo que acabamos de ouvir nesses dois textos. A cada intenção, nós responderemos: sede, Senhor, auxílio para nós. Todos juntos? Sede, Senhor, auxílio para nós. Rezemos para que as organizações que trabalham em favor da vida sejam apoiadas pela sociedade. Rezemos: sede, Senhor, auxílio para nós. Rezemos para que encontrem força em Deus os que estão passando por provações. Rezemos: sede, Senhor, auxílio para nós. Rezemos para que os idosos recebam carinho e sejam tratados com dignidade. Rezemos: sede, Senhor, auxílio para nós. Rezemos para que a nossa comunidade cresça no espírito de partilha e comunhão universal. Rezemos: sede, Senhor, auxílio para nós. Pelas famílias dizimistas, para que sejam recompensadas pela sua doação. Rezemos: sede, Senhor, auxílio para nós. Sede, Senhor, auxílio para todos nós. Atendei as nossas preces, não segundo a grandeza dos nossos pecados, mas segundo a vossa infinita misericórdia. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Dízimo significa gratidão, pertença à comunidade, solidariedade, partilha, serviço, comunhão. Certos de que tudo isso nós o vivemos na íntegra e o praticamos, precisamos agora, consciente, pleno e ativamente, pegar nos nossos envelopes do dízimo e fazermos a nossa oração em agradecimento a Deus, porque tudo o que nós somos e temos, nós o recebemos de Deus. Rezando, todos juntos, nos dirijamos ao Pai. Recebei, Senhor, nosso dízimo, não é de esmola, porque não sois mendigo. Não é uma simples contribuição, porque não precisais dela. Esta importância representa, Senhor,
juntos, ofertar o nosso dízimo, cantando o canto do perdão. Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por nós
Cristo, ó Deus, que este sacrifício nos purifique, renova e seja fonte de eterna recompensa para os que fazem a vossa vontade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Nosso coração está em Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário em nosso dever e salvação dar-nos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Unidos na caridade, celebramos a morte do vosso Filho, proclamamos com fé a sua ressurreição e aguardamos com firme esperança a sua vinda gloriosa no final dos tempos. Enquanto a multidão dos anjos santos se alegra eternamente na vossa presença, nós nos associamos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, bendito Em nome do Senhor, Hosana. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco com Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Na noite em que a ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus dedicou as suas mãos para o céu. Deu graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus Cristo, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que é o pão que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. E quando recebemos o pão e o vinho, o corpo e o sangue dele oferecidos, o Espírito nos une no seu corpo, para sermos um só povo em seu amor. Protegei a vossa igreja e caminhar nas estradas do mundo rumo ao céu, que é renovada a esperança e chegar junto a vós na vossa paz. Dai ao Santo Padre Papa Francisco ser bem firme na fé e na caridade, e a João Francisco, salve e bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu trabalho. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, da Igreja, com os apóstolos, São Tiago e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. A todos nós, a todos que chamastes para a outra vida, na vossa amizade, de modo especial aos nossos parentes, familiares, conhecidos, benfeitores, e aos que marcados com o sinal da fé, abrindo o vosso braço a Deus, e vivam bem felizes para sempre no reino para todos preparados. E a todos nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construir juntos o vosso reino que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora para sempre. Amém. E eis os ensinamentos do nosso Salvador, presentes. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto, vendo a esperança, aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder
parte, todos a minha parte. Não olhes os nossos pecados, mas a fé que é na vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tiraste o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiraste o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiraste o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. No Evangelho de hoje, Jesus distribui um pão. Nesse momento, ele vem até nós, o seu corpo e o seu sangue através do Santíssimo Sacramento. Vamos alegres ao encontro de Jesus sacramentado, enquanto cantamos o canto de comunhão. Fará o impossível.
desejar sempre o alimento que nos traz a verdadeira vida, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. 18 de cada mês, 18 de fevereiro de 2014. Maria diante dos seus filhos, os seus filhos diante da mãe. E por isso juntos façamos a oração para o dia da aliança. Aqueles que têm os seus papel com a oração, peguem na mão e juntos rezemos. Querida Mãe, que Deus abençoe. Interceda por todos nós, ilumine o nosso caminho e cuide da vida de cada um de nós, guie os nossos passos. Interceda por todos nós, pelas nossas crianças, pelos nossos pais, pelas pessoas idosas, por todas as pessoas que estão em perigo, tristezas, angústias, doenças, sofrimentos, enfim. Assim como ela fez nas bodas de Caná, proporcionando o melhor vinho para aquele casal, que também nas nossas mesas não falte o pão material, o pão espiritual, o pão da justiça, o pão da humildade, o pão da simplicidade. E no seu imaculado coração, todos nós encontremos refúgio e amparo. Ave Maria, cheia de graça,
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Salve Maria! Salve Maria! Salve Maria! Salve Maria! Salve Maria! Salve Maria! Salve de palmas para Nossa Senhora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora três vezes admirável, de São Tiago, nosso padroeiro, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.